Em todo o planeta, o nível do mar subiu repentinamente e muitas inundações e tsunamis de origem desconhecida ocorreram. Uma poderosa enchente fez com que as montanhas tremessem e o mundo inteiro sentiu a fúria da catástrofe aquática. No entanto, nosso herói dormia profundamente, sem ouvir nada, e apenas o toque do despertador conseguiu acordá-lo. Ele se sentiu mal, com a cabeça latejando de dor. O nome do nosso protagonista era Sui, e ele era o responsável por sua situação. Ele havia cometido o mesmo erro novamente, apesar de ter prometido a si mesmo muitas vezes não beber tanto com um cliente, não importa quão importante ele seja. A ressaca do dia seguinte foi terrível, e ele teve que ir trabalhar nesse estado. Sui estava prestes a colocar seus chinelos de casa quando, de repente, percebeu que seus chinelos estavam molhados e ele estava caminhando na água. Ele não esperava por isso, e a única explicação lógica era que ele havia deixado a torneira aberta na noite anterior e inundado seu apartamento. No entanto, após verificar todas as torneiras, descobriu que tudo estava funcionando corretamente, e os canos também estavam bem. A situação se tornou estranha porque Sui morava no último andar, e nenhum dos vizinhos poderia ter inundado seu apartamento. Felizmente, ele não tinha nada de valor em seu apartamento, então Sui decidiu apenas arejar o local primeiro e lidar com tudo mais depois do trabalho. Ele abriu as cortinas para deixar entrar a luz solar e congelou de surpresa. Do lado de fora da janela, em vez da vista usual de uma cidade movimentada e milhares de pessoas correndo para seus compromissos, havia água do mar com ondas. Não importava para onde ele olhasse, a água estava em todos os lugares, e apenas todo tipo de detritos flutuava em sua superfície. Sui simplesmente não podia acreditar em seus olhos. Como isso era possível? A única coisa visível sob a água eram as partes superiores dos prédios mais altos de sua cidade. Tudo mais estava enterrado no abismo azul. Era tão difícil de acreditar que, a princípio, Sui pensou que estava apenas vendo alucinações após a bebedeira da noite anterior. Infelizmente, essas alucinações eram muito persistentes e não iam embora, não importa quantas vezes nosso herói fechasse os olhos. A vista do lado de fora da janela não mudou um pouco. A realização da realidade do que estava acontecendo atingiu-o como um raio. Ele saltou para longe da janela, horrorizado. Isso não era uma alucinação ou um sonho. Agora era a cruel realidade em que ele vivia. Tudo se encaixou, e Sui percebeu que o mundo havia mudado para sempre. Ficou imediatamente claro porque todo o andar do seu apartamento estava alagado, mas ainda assim a pergunta permanecia: será que Sui havia bebido tanto ontem que não notou que a cidade inteira havia sido submersa? A primeira coisa que veio à mente dele foi procurar outros sobreviventes. Talvez alguns de seus vizinhos ainda estivessem em seus apartamentos e pudessem contar o que havia acontecido. Sui foi até a primeira porta no corredor e começou a bater, perguntando se alguém estava em casa. Ninguém respondeu, mas ele continuou batendo, exigindo uma resposta. De repente, a porta se abriu sozinha, apenas porque não estava trancada. Dentro, ele foi recebido pelo caos e coisas espalhadas. Aparentemente, seus vizinhos estavam fazendo as malas às pressas. Não havia ninguém dentro, e o cachorro, que sempre impedia o nosso herói de dormir com seu latido e uivo, também havia desaparecido. Parecia que esse quarto havia sido abandonado há muito tempo. Sui achou estranho que fosse a primeira vez na história da cidade que uma enchente massiva havia atingido a cidade em apenas uma noite. Julgando pelas posses espalhadas e pelo estado em que tudo foi deixado, os vizinhos, assim que souberam do que estava acontecendo, correram desesperadamente para escapar, jogando tudo para cima e esquecendo de fechar a porta. E agora, parece que apenas o nosso herói, devido ao fato de que ele estava dormindo pesado após uma bebedeira, permaneceu o único no prédio inteiro, enquanto os outros fugiram para um lugar mais seguro. Embora, se você olhar mais de perto e pensar sobre isso, isso não pode ser o caso. Mesmo que eles tenham escapado ontem, como poderia haver uma camada tão grossa de poeira aqui e a comida não poderia ter estragado tão rapidamente? É como se tivesse sido semanas desde que eles deixaram o apartamento. De fato, era difícil imaginar que mesmo uma enchente massiva pudesse submergir uma cidade inteira em um miserável meio-dia. Sui tinha uma esperança tênue por um telefone, mas infelizmente não havia sinal, e nem mesmo os serviços de emergência atenderam. Toda a coisa era estranha. Será que o nosso herói era o único que sobrou aqui? Bem, mesmo que fosse, ele não iria desistir. Mesmo que ele não tivesse ideia do que havia acontecido, ele não iria fazer nada. Primeiro, eles tinham que descobrir se havia alguma maneira de sair.
Claro que o elevador não funcionava, e, como se descobriu, as escadas também estavam alagadas. A água havia chegado ao último andar. A água estava fria ao toque e parecia sem vida à primeira vista. No entanto, assim que ele tocou a água levemente, a alguns metros de distância do nosso herói, ela começou a ferver. Isso foi algo que ele não esperava. Uma sombra escura começou a flutuar para a superfície. Uma cabeça humana apareceu da água e assustou Sui. Era um cadáver. Uma mulher e um olhar foi o suficiente para perceber que havia algo errado com o cadáver. Ela estava flutuando para a superfície e, assim que sua boca saiu da água, ela se abriu e 4 línguas emergiram de uma vez, ou melhor, pétalas vermelhas de uma planta estranha. Sui não pôde fazer nada além de olhar horrorizado enquanto o resto do seu corpo também flutuava para a superfície da água. Do peito da mulher, algo que se assemelhava a línguas também explodiu. Agora parecia que algum tipo de parasita estava vivendo dentro dela. Sui percebeu com horror que essa mulher era residente do 29º andar. Sui congelou ao ver o corpo morto. Ele ainda não estava acostumado com atributos comuns de Apocalipse, como corpos mortos. No entanto, ele não conseguia tirar os olhos do corpo e concluiu que parecia que ele havia estado submerso na água por vários dias e agora estava inchado. Havia características desumanas no corpo, e outra coisa que Sui notou foi que suas mãos haviam sido mastigadas por algo. Apenas os ossos das mãos permaneciam. Isso podia significar que havia peixes na água ou, pior ainda, algo muito pior do que peixes. Algo diferente e terrível. Monstros das profundezas que se escondem abaixo e esperam por presas descuidadas. E a escuridão abaixo se movia suspeitosamente, confirmando a desconfiança do nosso herói. Portanto, não havia maneira de sair, pelo menos não aqui. Nesse caso, era necessário, antes de mais nada, cuidar da sobrevivência aqui, pelo menos por algum tempo, e reunir os suprimentos necessários. Os mais importantes eram os suprimentos de comida, e era importante que eles tivessem uma longa vida útil. Em seguida, era necessário encontrar armas para autodefesa e ferramentas necessárias. Roupas secas e limpas também eram necessárias. Sui também não esqueceu da necessidade de fontes de fogo e se abasteceu delas adequadamente. Em resumo, ele precisava imaginar que estava em uma ilha desabitada com suprimentos limitados, mas sobreviver aqui era apenas parte do problema. Sua principal preocupação agora era um plano para escapar daqui. Havia várias opções para isso. A primeira era simplesmente ficar aqui, viver quietamente e esperar por resgate. Ele poderia subir no telhado e acender fogo em alguns lixos para sinalizar por ajuda com fumaça. Em paralelo, também seria necessário passar pelos apartamentos dos vizinhos e ver se eles ainda tinham alguns suprimentos. Eventualmente, se ele tivesse sorte, seria encontrado e resgatado. Se não, tudo finalmente iria para debaixo d'água e ele se tornaria comida de peixe. Essa é uma perspectiva bastante honesta. Tudo dependia do acaso e da sorte, então Sui não podia confiar apenas nessa opção. A segunda opção era mais interessante. Ele precisava fazer uma jangada. Também era uma jornada arriscada, mas como uma medida desesperada, era bastante adequada. Portanto, Sui decidiu que, quando tivesse usado 75% de seus suprimentos, ele correria o risco e tentaria sair daqui em uma jangada em busca de resgate. Mas primeiro, ele tinha que tentar a primeira opção e, para isso, ele tinha que acender um fogo no telhado e apenas confiar no destino. Talvez, após o apocalipse, ele sorrisse para ele. Assim que ele entrou no corredor que levava ao telhado, Sui congelou de surpresa. Havia pegadas humanas sob a água. No entanto, Sui não estava com pressa de se alegrar. Claro que seria ótimo se ele não fosse o único sobrevivente no prédio, mas havia um fato que o assustava. Essa pessoa havia chegado aqui através da escada alagada e havia entrado no apartamento do casal que o nosso herói havia estado há algumas horas. A pergunta permanecia: como ele conseguiu chegar aqui através da escada alagada? Ele teve que se preparar para o pior. Antes de enfrentar esse estranho, Sui foi para seu quarto e se armou adequadamente. Ele estava carregando o kit clássico de sobrevivência de um martelo e uma faca de açougueiro. As armas deram a Sui confiança, e ele se aproximou daquele apartamento e perguntou se havia alguém vivo lá dentro. O som de passos na água e um barulho de algo se movendo veio do quarto. Havia definitivamente alguém lá dentro, mas a pergunta permanecia: se era mesmo uma pessoa viva, por que ela não respondia? Finalmente, um pé podre emergiu da escuridão. Era uma mulher zumbi, e ela já podia sentir a carne fresca quando olhou em volta da esquina.
Sui imediatamente percebeu que as coisas estavam ruins, mas antes que ele pudesse se recuperar, a zumbi já havia pulado. A escuridão não era um problema para Zumbi, mas devido à escuridão, Sui não pôde reagir a tempo, e ela pulou diretamente nele. Ela estava muito perto, e seus dentes tortos e quebrados já estavam cerrando perto do rosto do nosso herói. Então, Sui gritou que não ia morrer e, reunindo suas forças, empurrou-a para longe com o pé. Claro que isso não a parou, e depois de mal se levantar, ela correu em frente novamente. Desta vez, Sui estava pronto para usar sua arma. Assim que ela se aproximou o suficiente, ela imediatamente recebeu um golpe de martelo refrescante na cabeça. Surpreendentemente, isso foi o suficiente para colocar essa zumbi para descansar para sempre. Sui foi desagradavelmente surpreendido pelo fato de que havia zumbis no mundo e se perguntou se isso poderia ser devido à mutação causada pela enchente. De repente, o corpo da zumbi brilhou com uma luz azul, e uma janela do sistema apareceu na frente do nosso herói, dizendo que ele havia. Ele recebeu uma fonte espiritual de 5, é claro que ele não tinha ideia do que era. De onde poderia ter vindo essa janela do sistema, como se fosse algum jogo? E o que essa fonte espiritual significava, afinal? De repente, ele sentiu seu corpo se encher de poder, mesmo o martelo em sua mão se tornou mais leve. Ele mesmo agora brilhava com a luz azul que o zumbi morto havia brilhado momentos antes. Sui teve a sensação de que algo havia sido absorvido por ele. Ele havia ganhado uma unidade dessa fonte espiritual por matar o zumbi? Aparentemente, essa fonte espiritual tinha um efeito em seu corpo, pois o local que ele havia machucado durante a batalha não doía mais. Além disso, toda a fadiga havia desaparecido, e Sui sentiu um tipo de surto de energia. Até mesmo sua força havia aumentado. Agora, ele tinha que descobrir o que fazer com o corpo do zumbi. Ele não podia simplesmente deixá-lo lá, caso ele voltasse à vida novamente à noite. A solução veio naturalmente. Ele decidiu alimentar aquela sombra que flutuava perto da saída, então ele pegou o zumbi pela perna e o arrastou. Parece que o mundo havia se tornado um lugar muito diferente, e era um mundo que ele teria que sobreviver. Os mortos-vivos, habilidades misteriosas, uma fonte espiritual desconhecida e quem sabe o que mais. Não havia maneira de explicar o que estava acontecendo em termos de senso comum. Era desconhecido se as mudanças que aconteceram com essa mulher foram acidentais ou iminentes, mas se todos os corpos no bairro pareciam com ela agora, então a cidade devia ter se tornado um lugar extremamente perigoso. Afinal, era até difícil imaginar quantas pessoas haviam morrido na enchente. Provavelmente milhões. Nesse caso, não era nenhum lugar seguro. Era necessário sair para encontrar os resgatadores o mais rápido possível. Sui subiu para o telhado e reuniu um monte de lixo para o fogo. Lá, ele também olhou ao redor novamente, e embora ele tivesse visto esse local muitas vezes antes, ele mal podia conter seu medo. Quão grande a enchente devia ser para as consequências serem tão aterrorizantes. Sui olhou para o prédio vizinho, que também tinha 30 andares, e se perguntou se havia algum sobrevivente como ele. No entanto, ele não ia ficar pensando nisso por muito tempo. Ele descobriria logo. Sui rapidamente acendeu o fogo de sinalização e o viu queimar brilhantemente com esperança. Infelizmente, o tempo estava passando, e o fogo estava quase se apagando, e nada estava acontecendo. Se havia algum sobrevivente por perto, eles deviam ter reagido ao ver a grossa fumaça preta subindo do telhado de seu prédio. De fato, a coluna de fumaça preta era visível muito bem e, com certeza, muitos quilômetros de distância. Mas o fogo havia terminado de queimar, e nada havia acontecido. Mesmo após meia hora, ainda havia um silêncio ensurdecedor. Ao redor, apenas o som das ondas quebrava o silêncio. O frustrado Sui começou a descer, calculando que ele apenas tinha suprimentos de comida suficientes para 4 dias. Antes de ele ter ido muito longe, ele foi forçado a parar. Havia água em seu caminho, embora ele claramente se lembrasse de que, quando ele primeiro veio aqui, a água não havia alcançado o 30º andar ainda. Agora, toda a seção estava alagada, então o nível da água ainda estava subindo, e mesmo no 30º andar, não era seguro ficar. O tempo agora estava jogando contra o nosso herói, e ele precisava construir uma jangada o mais rápido possível. Sui não sabia o que o destino lhe reservava para o dia seguinte, então ele tinha que estar preparado. O nosso herói imediatamente começou a trabalhar e, após apenas algumas horas, ele já estava suspirando após um trabalho bem-sucedido. Sui fez uma jangada a partir de alguns quadros de porta, uma estrutura de cama e um par de gavetas.
Tal estrutura deveria ser capaz de suportar até 300 kg. Felizmente, Sui já tinha experiência em manuseio de barcos, pois ele havia participado de corridas de barco durante seus dias de estudante. E se ele pudesse fazer outro remo, ele com certeza seria capaz de nadar até o prédio vizinho. Como remo, ele decidiu usar um cabide que ele encontrou em um dos apartamentos. Antes de voltar para a jangada, ele olhou pela janela e demorou um pouco mais lá. Ele viu outro zumbi afogado que parecia sem vida e balançava entre as ondas. Não havia zumbis aqui antes, ele se lembrava disso muito bem. Teriam os corpos normais se transformado tão rapidamente? Bem, enquanto o nível da água ainda não havia subido, Sui podia usar sua vantagem de altura para terminar com o zumbi antes que ele entrasse. Para fazer isso, ele prendeu um martelo em um cabide e tentou usar a outra extremidade do cabide para puxá-lo para mais perto. O zumbi imediatamente ganhou vida e tentou morder o cabide. Sui havia esperado essa reviravolta, mas então algo estranho aconteceu. Depois que o zumbi se moveu, algo o puxou para debaixo d'água. O nosso herói não percebeu o que estava acontecendo e o que estava afogando o pobre zumbi morto. O pobre cara tentou lutar de volta, mas não deu certo, e longas sombras escuras o arrastaram para as profundezas, onde nenhuma luz solar podia alcançar. Apenas bolhas de ar permaneceram onde o zumbi havia estado momentos antes. Sui ficou horrorizado com o que ele viu. Ele estava tão assustado que ele rapidamente bateu a janela e tentou recuperar o fôlego, aterrorizado. Nessa água amaldiçoada, além de corpos, havia algo muito mais assustador espreitando na água. Ele se lembrou de que o primeiro corpo de uma mulher que ele havia visto tinha marcas de mordida. Agora, a segurança da jangada que ele havia trabalhado tão duro para construir, esperando deixar esse lugar o mais rápido possível, era duvidosa. Se ele tentasse nadar até outro prédio na jangada, as criaturas agressivas da água poderiam afogá-lo antes que ele alcançasse seu objetivo. No entanto, ficar aqui também não era uma opção. Havia apenas comida suficiente para 4 dias, e isso não mencionava o fato de que o nível da água ainda estava subindo e havia muitos corpos que podiam se transformar. Sui não teve um momento de paz. Logo, mãos sem vida começaram a bater e martelar na porta do seu apartamento. Imerso em seus pensamentos, o nosso herói apenas atraiu a atenção do zumbi enquanto ele sentava quietamente. O zumbi perdeu o interesse em sua porta e foi tentar arrombar a outra. Sui decidiu dar uma olhada. Como esperado, era outro zumbi. Ele parecia suspeito, como o que ele viu na água recentemente. Sua perna estava quebrada. Aquelas criaturas subaquáticas haviam quase mastigado até o osso, mas não havia como saber como isso afetaria sua mobilidade. Portanto, Sui decidiu agir e atacar primeiro. Se ele não o fizesse, esse zumbi ainda viria até ele, e agora era o momento perfeito para um ataque sorrate. O zumbi só teve tempo de rugir uma última vez antes de cair morto após um golpe preciso de martelo. Um golpe, um zumbi morto. Essa é uma boa eficiência. Como Sui esperava, ele acertou em cheio, e uma janela do sistema apareceu após matar o zumbi. O progresso da fonte espiritual havia aumentado para 2 de 5. Era exatamente como ele havia pensado. Ele havia se tornado mais forte novamente. Isso significava que, se ele continuasse a matar esses corpos mutados e obtivesse níveis de fonte espiritual, ele poderia se tornar ainda mais forte. Nesse caso, Sui teria uma esperança de derrotar não apenas zumbis comuns, mas também aquelas criaturas misteriosas subaquáticas e, eventualmente, atravessar a área alagada e escapar. No entanto, ele ainda não sabia o que essa fonte espiritual significava. Ele já havia obtido 2, mas a pergunta permanecia: o que aconteceria quando ele obtivesse todas as 5? Atrás dele, ele ouviu o som de vidro quebrando. Com essa quantidade de oponentes, o nosso herói logo descobriria. Um zumbi havia quebrado a janela do seu quarto. Como o anterior, ele estava coberto de mordidas, mas isso não o incomodava nem um pouco. Movido por uma fome insaciável, ele se moveu para frente. Esse zumbi era diferente dos anteriores. Ele era forte o suficiente para quebrar a janela de alumínio, mas isso não significava nada. Sui teve que matá-lo para sobreviver. A batalha épica começou, zumbi versus humano, martelo versus osso. Quem venceria? Mas seu ataque nunca alcançou o alvo, pois o zumbi conseguiu agarrar sua arma sem problemas. Como Sui esperava, esse zumbi era de fato mais forte e ágil do que os anteriores. Para dizer o mínimo, ele foi capaz de bloquear o ataque do zumbi com a mão, o que era um sinal de suas habilidades marciais primitivas.
Se ele não tivesse recebido a segunda fonte espiritual que aumentou sua força, sua derrota teria sido garantida. Felizmente, desde que ele sentia que podia lutar contra o zumbi em pé de igualdade, isso significava que ele tinha uma chance de vencer. Mas parecia que isso era apenas uma ilusão. No próximo momento, ele já havia dado um chute na perna do zumbi. Na opinião de Sui, isso deveria ter sido o suficiente para, pelo menos, fazer o zumbi recuar, mas não funcionou nem um pouco. O zumbi olhou para sua perna com desprezo, como se estivesse perguntando o que diabos ele estava tentando fazer. O plano de Sui estava condenado ao fracasso desde o início, pois ele não levou em conta que os zumbis não tinham medo de dor e que esses chutes não os machucavam nem um pouco. Infelizmente, Sui não tinha essa habilidade, e ele podia sentir a dor perfeitamente. No próximo instante, o zumbi o enviou voando com um chute, atingindo o armário com força. O nosso herói estilhaçou o armário, ficando sob uma pilha de roupas. Sui tossiu e respirou pesadamente. O dano do golpe foi pior do que ele poderia ter imaginado. A dor era tão intensa que ele pensou que o zumbi havia quebrado várias de suas costelas. Mas o pior era que isso estava longe de terminar. Ele estava ferido e ainda fraco, e o zumbi continuava vindo. Seria esse realmente o fim, e ele iria morrer assim? Era como se o tempo tivesse desacelerado. Sui não queria morrer de jeito nenhum. Não muito tempo atrás, ele foi capaz de conseguir um bom emprego, e sua vida finalmente estava começando a melhorar. Além disso, parecia que ele era um dos poucos sortudos o suficiente para sobreviver a esse desastre. Seria uma grande pena morrer por nada. Nesse momento, o nosso herói tomou uma decisão firme: ele tinha que permanecer vivo, custe o que custasse. Embora o zumbi fosse mais forte do que ele, Sui ainda tinha um cérebro funcionando bem, o que ele decidiu aproveitar. Pegando suas roupas, o nosso herói congelou, esperando que o zumbi caísse em sua armadilha. Milhões de anos de evolução para um momento. Assim que o zumbi pisou na roupa, Sui colocou seu plano em ação. Inesperadamente, o zumbi perdeu o equilíbrio e começou a cair. Para o nosso herói, essa era uma chance. Ele imediatamente correu em direção ao zumbi com um martelo em suas mãos. Felizmente, golpes de martelo, ao contrário de chutes, raramente falhavam. Apenas um golpe foi o suficiente para fazer o zumbi cair no chão, e dessa vez parecia que ele estava realmente morto. Uma vez que tudo havia terminado, Sui finalmente pôde exalar um suspiro de alívio. Ele foi capaz de sobreviver, e isso era o mais importante. Por matar o zumbi, ele havia obtido outra fonte espiritual, e agora ele apenas precisava de mais duas para. Sui também descobriu que a fonte espiritual tinha o poder de curar, pois as feridas que ele havia recebido durante a batalha com os zumbis já haviam desaparecido. Isso era exatamente o que ele precisava, pois caso contrário, ele provavelmente morreria. Mas isso não foi o fim. De repente, o nosso herói ouviu algum barulho atrás dele. Eram os zumbis novamente, e dessa vez havia dois deles. Com um rugido feroz, eles correram em direção a Sui. No entanto, dessa vez o nosso herói tinha ainda mais força e foi capaz de lidar com o primeiro zumbi com um único golpe, sem muita dificuldade. Infelizmente, o segundo zumbi foi capaz de se aproximar dele e agarrar seu braço. Mas mesmo nessa situação aparentemente desesperadora, o martelo fez seu trabalho perfeitamente e tocou sem piedade a cabeça do zumbi. Dessa vez, o zumbi finalmente morreu após cair no chão com um baque. Houve um silêncio longamente esperado, mas ele não durou muito. No próximo momento, Sui começou a receber notificações de que ele havia coletado com sucesso 5 fontes espirituais e havia subido de nível. Agora ele obteve um nível 1 de físico e, para subir para o próximo nível, ele precisava coletar 10 fontes espirituais. Graças ao aumento de nível, o nosso herói já estava se sentindo muito melhor do que antes. Mas isso não era tudo. Uma janela do sistema apareceu na frente dele com 2 opções de melhoria disponíveis: estômago e pulmões. Ambas as melhorias eram muito úteis durante o apocalipse, e Sui não pôde deixar de pensar 2 vezes. No entanto, desde que havia água por toda parte e havia o risco de que ele acabasse na água, o volume pulmonar era claramente mais útil. Foi por isso que ele resolutamente escolheu fortalecer seus pulmões. O sistema imediatamente começou a reforçar, e no processo, ele começou a brilhar intensamente, e todo o seu corpo foi perfurado por dor. Alguma energia estranha começou a fluir para seus pulmões, expandindo e fortalecendo-os. Era um processo bastante doloroso, mas na opinião de Sui, essa dor valia a pena. Uma vez que terminou, ele finalmente abriu os olhos.
Ele realmente podia sentir que o volume de seus pulmões havia aumentado em comparação com antes. Parecia que agora ele podia segurar a respiração por pelo menos 3 minutos. Sui teve esperança, pois agora que ele podia evoluir, sobreviver nesse mundo cruel e implacável não parecia uma tarefa impossível. De acordo com suas suposições, se ele coletasse mais 10 fontes espirituais, ele receberia novamente uma única melhoria. Nesse caso, suas chances de sair daquele lugar aumentariam ainda mais. No entanto, era cedo demais para pensar nisso. Quanto a isso, e primeiro, ele precisava encontrar um novo lugar para morar. Esse quarto não era mais habitável, então Sui decidiu dormir em um apartamento vizinho. No final desse dia movimentado, ele tomou uma decisão: ele definitivamente iria sair daquele lugar assim que obtivesse a próxima melhoria. Um grande salto é ouvido e Sui cai na água. Enquanto ele se afoga, ele ouve uma voz dizendo para ele se tornar mais forte. Ao ouvir isso, Sui volta a si e se pergunta o que está acontecendo, porque ele está se afogando. Mas, à medida que ele afunda ainda mais, uma mão gigante aparece sob ele. Sui cai na mão e olha para a figura encapuzada gigante em pé na frente dele. A figura misteriosa estava dizendo para ele se tornar mais forte. O nosso herói pergunta quem ele é, mas ele apenas diz que estava esperando por ele naquele lugar. Da resposta dele, o nosso herói conseguiu entender muito pouco e ele novamente tentou dizer algo para a estátua, mas, de repente, ele abre os olhos e percebe que tudo foi um sonho. Sui ficou completamente perplexo com o que havia acontecido, mas agora ele tinha problemas maiores. Havia uma enorme sombra pairando sobre ele, o que só podia significar uma coisa: havia alguém atrás dele. Ele se virou para olhar, mas o que ele viu instantaneamente o jogou no medo e no choque. Uma criatura gigante parecida com um sapo, com olhos demoníacos vermelhos, o encarava da janela. Uma criatura monstruosa com uma língua longa olhando para você não é uma imagem que você gostaria de ver ao acordar. No entanto, Sui não teve escolha. Era a primeira vez que ele via uma criatura monstruosa tão grande, então ele supôs que era a criatura que havia roído o cadáver que ele havia visto anteriormente. O nosso herói percebeu que sua única chance de sair daquele lugar era matar essa criatura. A criatura sabia que ele estava lá e com certeza o atacaria se ele tentasse nadar até os outros prédios. Mas, por enquanto, Sui não confiava em sua força e decidiu que a melhor solução seria esperar e obter mais fontes espirituais. E, uma vez que ele fosse forte o suficiente, ele atrairia a criatura para fora e a terminaria. Mas fazer planos na Apocalipse não era a melhor ideia. A criatura não se importava com o que Sui estava planejando. Ela tinha sua própria visão para o futuro, que era quebrar a janela e comer o cara. Pelas rachaduras na janela, Sui percebeu que ela não duraria muito. Embora a criatura parecida com um sapo não tenha conseguido quebrá-la na primeira vez, mas claramente não pretendia parar por aí. A criatura continuou implacavelmente seus esforços para quebrar a janela, enquanto Sui tentava fazer o seu melhor para impedi-la. Em algum momento, quando a criatura saltou de volta para a água, o herói teve a esperança de que tudo havia terminado, mas ele estava errado. Apenas um momento depois, o monstro-sapo apareceu novamente e, dessa vez, conseguiu finalmente esmagá-lo. Sui se viu face a face com o monstro aterrorizante e percebeu que o monstro era muito mais forte do que ele e que ele não seria capaz de lidar com ele facilmente. No entanto, ele não teve escolha senão tentar atingi-lo com seu martelo. O monstro-sapo não iria ficar parado, tampouco, e atacou com sua língua longa. Mesmo o martelo pode perder em algum momento. A língua do monstro era mais rápida, fazendo com que Sui fosse selado na porta. Como se viu, ele não era nem perto de ser um adversário para aquele vil sapo. O que uma pessoa armada apenas com um martelo poderia fazer contra tal monstro? Sui não sabia o que dizer a essa pergunta, mas ele ainda não planejava desistir. Uma das regras de sobrevivência no Apocalipse era usar o que estivesse ao alcance sem pensar muito. Sui agarrou uma cama e a jogou no monstro. Como esperado, isso não causou nenhum dano ao monstro. No entanto, esse não era o objetivo do nosso herói. Tudo o que ele precisava era distrair a criatura para que ele tivesse tempo de escapar. Sui não pensou em mais nada além de se esconder na banheira. Ele esperava que, devido ao espaço apertado, o monstro não seria capaz de alcançá-lo. Enquanto isso, o monstro-sapo estava vasculhando a casa em busca dele. Sui teve que segurar a respiração e esperar que ele não o encontrasse e simplesmente fosse embora. Mas o milagre não aconteceu. No próximo momento, diante do nosso herói, apareceu uma enorme boca de monstro.
Devido ao seu tamanho, o monstro não conseguia alcançá-lo, mas sua língua podia. No entanto, ao tentar passar por uma abertura tão estreita, o sapo já havia assinado sua própria sentença. Preso na porta, ele se tornou completamente indefeso. Gritando furiosamente que ele pagaria por invadir, Sui atacou o monstro com uma faca de açougueiro com toda a sua força. A ironia dessa situação era que ele mesmo estava invadindo a propriedade de outra pessoa, mas esses eram apenas detalhes desnecessários. O golpe veio direto no olho e a faca perfurou a carne sem muita dificuldade. No próximo instante, sangue verde jorrou e o monstro sapo soltou um grito desolador. A cor do olho mudou, fazendo com que Sui supusesse que o monstro estava morto. No entanto, o nosso herói havia visto bastante filmes no passado onde os heróis haviam pagado por sua negligência, então ele decidiu se certificar de que estava morto. Ele estava novamente à beira da morte, mas dessa vez ele teve sorte e tudo terminou bem. Além disso, como recompensa por matar o monstro sapo lhe deu 8 fontes espirituais, o que foi um bom retorno sobre seus esforços. Assim que as fontes espirituais se fundiram com seu corpo, Sui sentiu um surto de força. Sua força havia aumentado significativamente novamente, e matar o monstro seria muito mais fácil agora. Mas, de repente, sua atenção foi capturada pelo olho do sapo, do qual uma órbita azul brilhante começou a aparecer. Depois de saltar do olho do monstro, a bola voou diretamente em direção a Sui, o que o surpreendeu. A órbita se fundiu com sua cabeça sem qualquer ajuda, o que deixou o nosso herói perplexo com o que estava acontecendo. Embora essa órbita parecesse uma fonte espiritual, Sui sentiu que era algo mais. Mas, assim que a janela de informações do sistema apareceu na frente dele, tudo ficou claro. Era uma runa de pico incompleta que lhe dava a habilidade de espionar criaturas espirituais e obter informações básicas sobre elas. A seção de evolução também afirmava que a runa poderia evoluir para um terceiro olho com habilidades desconhecidas. Depois de ler isso, o nosso herói finalmente ficou convencido de que o risco valeu a pena, pois não apenas ele obteve fontes espirituais, mas também uma nova habilidade. De acordo com as informações fornecidas pelo sistema, a runa poderia ser usada para obter informações sobre criaturas espirituais, e a primeira coisa que Sui decidiu fazer foi testá-la em um sapo. Assim que ele ativou a runa de pico, um sinal brilhante apareceu em sua cabeça. A runa realmente funcionou, e o nosso herói reconheceu que, diante dele, jazia o corpo de um sapo ciclope. Essa espécie fazia parte do grupo de elite de criaturas espirituais de nível 1 e se alimentava principalmente de animais cadavéricos inferiores. Esses sapos tinham um temperamento violento. Uma vez que avistavam sua presa, nunca recuavam. Havia uma possibilidade de evoluir para um rei sapão ciclope. Para a surpresa de Sui, o sapo era, de fato, um monstro de elite, mas ainda não estava claro qual era o princípio para aumentar o nível de habilidade desse monstro. Monstros mortos-vivos e fontes espirituais surgiram de repente. Agora, havia uma mudança incrível no mundo. O que era chamado de senso comum não tinha mais significado. No entanto, havia algo que não havia mudado: ele ainda tinha apenas uma vida, como antes. Mas os perigos e riscos de morrer eram muito maiores agora. Foi por isso que ele teve que ser muito cuidadoso e precisava sair daquele lugar a todo custo para descobrir o que estava acontecendo lá fora. O terceiro dia da inundação havia chegado. Nesses 3 dias, as regras desse mundo haviam mudado completamente. A tarefa principal de Sui agora era obter fontes espirituais, adaptando-se às condições do apocalipse. Seria ele mais forte e teria uma chance de sobreviver? Durante a noite anterior, os zumbis haviam fugido para o cadáver do sapo e começaram a devorá-lo. Sui já sabia como usar sua nova runa, então ele a ativou para testar suas vítimas. Infelizmente, todos os zumbis se revelaram de baixo escalão. Com as informações fornecidas, ele também foi capaz de aprender que eles tinham uma certa probabilidade de evoluir se devorassem seus próprios semelhantes. Mas, mesmo assim, era algo que ele precisava. Ele precisava apenas de 2 fontes espirituais para obter uma atualização novamente. Sua força e agilidade eram muito maiores do que antes, então não foi difícil para ele lidar com todos os zumbis em um instante. No final, Sui foi capaz de obter as fontes espirituais que ele precisava sem perder tempo. Ele imediatamente começou a atualizar. Depois de completar a atualização, o sistema informou que ele havia se tornado um psíquico de nível 2 e que as fontes espirituais necessárias para a próxima melhoria já eram 20. Após a melhoria, assim como da última vez, o nosso herói teve uma escolha de partes do corpo para atualizar.
Além de seu estômago e pulmões, dessa vez também havia a oportunidade de fortalecer seus músculos. Nesse ponto, Sui já podia segurar a respiração por pelo menos 4 minutos, mas o problema era que ele poderia encontrar algo muito terrível na água e isso não seria de nada. Raciocinando dessa forma, ele decidiu melhorar seus músculos. Dessa vez, fortalecer os músculos significava mais massa muscular, mais força, melhor controle muscular e melhor durabilidade. Portanto, ele não teve dúvidas sobre sua escolha. No próximo instante, Sui sentiu uma sensação desconhecida anteriormente. O surto de força, bem como o aumento de força, não era nada comparado ao quando ele havia absorvido as fontes espirituais. Agora, sua força, bem como sua capacidade de controlar seu corpo, havia aumentado significativamente. Ele podia sentir livremente cada músculo em seu corpo com grande força. Com grande força, vem grande responsabilidade. Foi com essas palavras que Sui partiu com o martelo em suas mãos para esmagar os zumbis. Ele estava ansioso para testar suas novas habilidades e, felizmente, não precisou procurar por um parceiro de treino por muito tempo. Para ser exato, não um parceiro, mas sim um saco de pancadas. Como esperado, o zumbi foi derrotado com apenas um soco. Sui, por outro lado, não estava acostumado a usar muita força e mal podia ficar de pé. Essa força era definitivamente o que ele precisava, e agora, com ela, ele podia continuar se movendo para frente. Em apenas alguns segundos, ele havia lidado com os mortos-vivos restantes, o que foi um bom treino. Sui estava se acostumando com o novo poder, mas, para sua surpresa, após matar os zumbis, ele ainda não havia obtido uma única fonte espiritual. Mas isso não o perturbou muito. Ele percebeu que o nível desses zumbis não era alto o suficiente para aumentar seu nível. Ele precisava procurar por oponentes mais fortes e, para isso, precisava finalmente sair das sombras e parar de esperar por algo. Hoje era o dia em que ele precisava terminar a jangada e sair daquele lugar. Depois de reunir os suprimentos e equipamentos necessários, Sui partiu em sua primeira jornada. Embora não fosse uma jornada muito longa e seu objetivo fosse apenas um prédio vizinho, era muito importante em termos de pesquisa e descoberta. Um pequeno passo para um homem e um passo gigante para toda a humanidade. Mas, mesmo uma distância de apenas alguns metros não era brincadeira, era aterrorizante, pois o nosso herói não sabia o que estava abaixo da água e que tipo de monstro ele poderia encontrar. Mas ele não tinha muita escolha, pois, naquele prédio, ele provavelmente morreria de fome mais cedo ou mais tarde. Depois de finalmente alcançar o prédio, Sui quebrou a janela. Era por essa janela que ele planejava se infiltrar. Agora, ele estava enfrentando o desconhecido, onde muitos perigos diferentes poderiam estar escondidos. Ele não sabia o que o esperava lá dentro, mas ele precisava seguir em frente. Depois de não encontrar sinais de vida no quarto, Sui finalmente decidiu entrar. Havia a mesma camada grossa de poeira nos móveis que nos quartos dos vizinhos. A situação era semelhante, era claro que alguém havia deixado aquele lugar há muito tempo. Infelizmente, toda a comida que havia lá já havia estragado. Mas o nosso herói ainda tinha esperança de que as pessoas pudessem ter conseguido escapar para o telhado. No entanto, de repente, a atenção de Sui foi atraída por um forte cheiro de sangue estragado que vinha do quarto vizinho. Decidindo verificar, ele abriu a porta com cuidado. Lá dentro, uma visão não muito agradável o esperava. Em um poço de sangue, jaziam os corpos de vários zumbis. É importante esclarecer que esses não eram pessoas vivas, mas zumbis que alguém havia matado. A pergunta era, quem os havia matado? Era improvável que os monstros atacassem uns aos outros, então Sui teve esperança de que houvesse sobreviventes como ele escondidos naquele prédio. Para verificar isso, ele imediatamente ativou sua runa de pico. Enquanto procurava pelo prédio, ele encontrou um grande número de zumbis mortos. Com base no número deles, Sui supôs que a pessoa que os havia matado devia ser um portador de fontes espirituais como ele. No entanto, ainda não estava claro se essa pessoa ainda estava lá ou não. Depois de encontrar um apartamento trancado, ele começou a bater na porta e perguntar se havia alguém lá dentro. Não obteve resposta, mas de repente notou uma chave jogada no chão. Quando abriu a porta e entrou, encontrou um homem morto deitado no chão com um taco de beisebol em suas mãos. Provavelmente, foi com isso que ele conseguiu lidar com todos os males. A runa de pico não o identificou como um corpo de zumbi, o que significava que ele era um sobrevivente. Era óbvio, pelas enormes marcas de garras em sua camisa, que ele havia sido derrotado por um monstro como aquele sapo gigante.
Talvez, se ele tivesse chegado um pouco mais cedo, ele poderia ter sobrevivido. No entanto, agora não era importante. O passado não podia ser devolvido. Portanto, o nosso herói decidiu herdar sua arma e continuar lutando. No entanto, de repente, sua runa reagiu à criatura viva e brilhou com uma luz intensa. No mesmo instante, Sui ouviu alguns sons fracos vindo do armário. Caminhando em direção a ele, ele começou a abrir a porta com cautela. Não havia como saber o que havia lá dentro, então um pouco de cautela não faria mal. Segurando a respiração por um momento, Sui abriu a porta com um movimento brusco e se preparou para atacar, se necessário. Mas, como se viu, não havia necessidade. O que ele viu fez com que os olhos do nosso herói se abrissem de surpresa. No armário, na frente dele, estava sentada uma menina pequena que o olhava com um olhar vazio. Obrigado por assistir. Inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal.